Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer hora que vocês estejam assistindo ao vídeo, seja a nossa videoaula. Espero que esteja realmente todos bem, para darmos início aos nossos estudos do primeiro bimestre. Bem, pessoal, aí nós temos o nome da nossa escola, como vocês podem observar, professora, disciplina, fotozinha aí de alguns eventos que participei, apresentação aí do conteúdo, e a gente irá ver carta argumentativa, a parte da semântica e a parte da gramática, que é a transitividade verbal. Então, o que seria aí essa carta argumentativa? É um gênero textual, onde vocês podem observar que o principal objetivo dela vai ser persuadir o que? O leitor, ou seja, o que é persuadir? Levar ele a acreditar naquilo que está sendo falado e dito. Aí na gravura, vocês podem observar esse reforço, onde ele diz aqui que a principal arma aí da carta argumentativa é justamente essa argumentação, ou seja, esse poder de fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está falando, ou seja, sobre um determinado assunto. Mas, dado o nosso estudo aí sobre as cartas argumentativas, você pode observar aí o texto bem produzido, é como se fosse uma carta igual às demais, pessoal, que você faz, a diferença é que você vai ter o poder do argumento, para convencer alguém a acreditar naquilo que você está falando. Então, se você pegar uma carta dessa daí, ela é escrita justamente na linguagem o quê? Formal, ou seja, naquela linguagem padrão, correta, né, que obedece às normas gramaticais, e o poder aí, como você já viu, é trabalhar a questão do argumento. Se você vê, para poder diferenciar de uma carta pessoal, de uma carta ao leitor, é só você analisar o conteúdo aqui que você vai logo saber que se trata do gênero discursivo aí, argumentativo. Bom? Então, terminando essa parte aí textual, a gente vai se atrepor um pouquinho sobre, falar sobre semântica. O que seria semântica? É a parte justamente da gramática que vai trabalhar no significado de quê? Das palavras. Se é sinônimo e antonímio, nada mais é do que palavras sinônimas e o quê? Antônimas. Aí vem a hiperonímia e a hiponímia, que a gente, quem já estudou comigo há uns 2 anos, pode perceber que eu trabalhei esse assunto. Mas, especificamente, vamos observar aqui, né, ó, sinonímia, certo? Palavras que têm um sentido idêntico, parecido, semelhante, bonito, lindo, pensar, refletir, e assim vai. E o antônimo que vai trabalhar o significado contrário das palavras, bonito, feio, quente, frio, e assim se segmenta. Já a parte da hiperonímia, você pode observar que a hiperonímia, aqui nós temos a palavra frutas, né? Se eu digo fruta, é uma palavra que tem um sentido que mais geral, amplo. E as palavras que partem dela, a gente vai chamar de hiponímia. Mas vamos ver, basicamente aqui, nesses exemplos, de forma mais clara. Então, você observa aí direitinho, estudando com maior afinco, nessa parte aí da sinonímia que eu já falei anteriormente, e vai poder analisar bem a questão da significação das palavras aí nas frases, nas sentenças e nos contextos apresentados. Então, dando aí a continuidade, fica melhor para nós entendermos que é a hiperonímia, e pode ser que muitas pessoas não tenham visto um significado desta palavra. Então, ela diz aqui que ela dá uma ideia de quê? De um todo. É uma palavra que tem um sentido mais geral, maior, certo? Aí, a partir dela, se vem outras palavras, né? Como nós temos aqui, ó, fruta. Veja que tem uma palavra que tem um sentido mais abrangente.
Então, as frutas, aí você, ó, a partir dela vem maçã, banana, abacaxi, melão, e aí se vai. Se eu falasse, por exemplo, de esporte, você falaria, né? Natação, futebol, handebol, e assim se segmenta. Mas vejamos aqui a hiponímia. Então, já a hiponímia é diferente. Ela é uma palavra que dá ideia, tá certo? De um sentido mais restrito, tá? Como, por exemplo, você viu que o nome das frutas, são nomes menores, vamos dizer assim, elas são palavras o quê? Hipônimas do hiperônimo o quê? Frutas. Como você pode observar, eu falei aqui de esporte, então esporte, né? Então a palavra que tem um sentido mais o quê? Geral, da ideia do todo. Aí futebol, aí eu poderia muito bem, que outro tipo de esporte? Aí você observa aqui, vôlei, natação, aí aqui já tem outro hiperônimo, talher, a palavra mais geral. Aí as palavras hipônimas seria o quê? Faca, garfo e colher. Então, você pode observar que essas palavras hipônimas, tá? São justamente palavras que têm um sentido mais o quê? Restrito. E o hiperônimo que tem um sentido um que mais geral. Se eu falasse, por exemplo, vestimentas, aqui um hiperônimo, vestimenta, você diria calça, saia, vestido. Se eu falasse de religião, você diria católico, budismo, evangélica. Tá? Então, é só você analisar aqui bem direitinho todo hiperonímia, né? A questão mais restrita, hiponímia. Então, espero que vocês tenham compreendido essa parte aqui, que a gente vai entrar agora na questão da gramática. Então, a gramática, a gente vai falar sobre transitividade verbal. Então, o que seria essa transitividade verbal? É justamente essa relação dos verbos, o quê? Transitivos e seus complementos. Agora eu pergunto, o que seria um verbo transitivo? Então, o verbo transitivo, gente, é justamente aquele verbo que ele não tem sentido o quê? Completo, ele precisa de complemento, de um elemento a mais. Então, esses elementos seriam chamados objetos, que eles podem ser direto e ele pode ser indireto. Mas para nós sabermos quando um verbo é transitivo, você tem que observar aqui, ó, na frase, ó, tem ganharam e tem vendo. Aí sempre esses verbos aqui, se eu deixar essa frase só até aqui, ó, eles ganharam, você vai logo perguntar o quê? Aí tem aqui, ó, presentes. Então, esse verbo que precisa de um complemento, ele é chamado de verbo o quê? Transitivo. E esse complementar aqui, ó, sem preposição, a gente vai chamar objeto direto. Aqui, ó, vendo o quê? Aí a resposta, quadros. Então, verbo transitivo e quadros aqui, sem preposição, também é objeto direto. Mas ele também pode vir acompanhado de preposição. Aqui, ó, meus pais compraram um carro. Aí, compraram o quê? Um carro, objeto direto, aí eu coloquei sem preposição. Mas vamos ver quando aparecer aí uma preposição. Eles precisam de quê? Ó, no próprio complemento já vem a preposiçãozinha, ó, de quê aí? De dinheiro, aí o objeto indireto, porque veio com a preposição. Aqui do mesmo jeito, ó, ninguém crê a preposiçãozinha em quem? Aí a resposta, em Deus. Aí objeto o quê? Indireto, porque veio com a preposição. Então, aí é só você observar que esses complementos aqui dos verbos transitivos são um objeto direto sem preposição, indireto com preposição, e aqui eu explico bem de forma detalhada o que seria, né? Então, esse verbo transitivo aqui direto e ele indireto. Então, as preposiçõezinhas é só você dar uma lembrada, né? O a, quando vier craseado, tem função de preposição, o de, o em, o com, o contra, o por, o perante, todos são preposições. Então, se vier preposição, você já sabe, o objeto é o quê? Indireto. Veio sem preposição, o objeto é o quê? Direto. Mas vamos dar uma treinadinha aqui dos assuntos que a gente viu. Tá, gente? Vamos começar pelos antônimos, que são palavras que têm o significado contrários. Então, qual seria a alternativa aqui, né? Simpático, atencioso, entrava, saía,
ou é alta, né? Ou é alta, esbelta e simpática. Então, você pode observar que seria a letra B. Entrar e sair. São palavras que têm significados diferentes. Então, vamos ver agora as palavras sinônimas, que têm os mesmos significados. Aqui, alto, baixo, grande e pequeno. Qual nessa alternativa tem somente palavras sinônimas? Casa, teto, moradia, lá. Difícil, complicado, incompreensível. Então, seria também o quê? A letra B, casa, teto, moradia e lar, tem o mesmo significado. E aqui, por último, vamos ver quais seriam os hiperônimos de colher, né? De maçã e de amor. Ou seja, me lembre, hiperônimo, palavra que tem um sentido mais geral. Então, colher só poderia ser quem? Talher, mas tem na letra C também. Maçã, fruta, tem na letra B e na letra C. Mas o que vai decidir vai ser aqui o final. Amor é veículos, é sentimento. Sentimento. Então, a correta seria a letra C. Então, bem, gente, aí foi nossos estudos. Espero que vocês tenham compreendido a parte tanto de texto, a carta argumentativa, da parte da semântica e da parte da gramática. Qualquer coisa, vocês dão uma perguntadinha à minha pessoa através do privado.